Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é aquele dia da semana que nós pedimos aos amigos, por favor, se não se inscreveram, se inscrevam no canal do YouTube Videira Espírita. Coloquem lá o sininho, né? Acionem o sininho, é o termo, para receberem os avisos de postagem. Nós também temos esses vídeos mesmos no Facebook, mas pedimos toda semana que mesmo aqueles que assistam no Facebook possam ir lá no YouTube se inscrever no canal. Se preferem ver no Facebook, basta não acionar o sininho, mas de uma certa forma estão sim inscritos, mas só assistem no Facebook, não é? E se gostarem dos vídeos, deixem lá a mãozinha azul, porque tudo isto ajuda que o Facebook identifique que o conteúdo está sendo bem aproveitado e sugere esse conteúdo a pessoas que buscam o mesmo tipo de tema dentro do YouTube. Muito bem, agradecemos sempre a ajuda dos amigos. E porque este trabalho não é nosso, não é? Nós sabemos quem é o dono do trabalho, não somos nós. Vejamos então a mensagem de hoje, que é a mensagem 85 de Pão Nosso, e o título é E o adúltero? E o adúltero? Lembramos mais ou menos adúltero. Vejamos então o Evangelho narrado por João, no capítulo 8, no versículo 4. É a passagem da mulher adúltera. Passagem da mulher adúltera. Mas o título da mensagem é E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe. Então a multidão colocou a mulher adúltera no meio daquela cena ali, né? No meio daquela roda que se fez com todos os seus censores ali em volta dela, e estava ali Jesus. Então disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Emmanuel vai comentar o seguinte desse versículo. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. É mais fácil, não é? Nós nos ocupamos lá com o outro e o tempo que passamos ocupado com o outro não vemos as nossas próprias deficiências a serem corrigidas, porque a deficiência do outro, o trabalho vai ser dele em se corrigir. E se nós virmos as nossas próprias deficiências, será um grande trabalho nós mesmos nos corrigirmos. Daí quase que uma atitude de defesa contra o trabalho que nos compete realizar, que não é pouco neste mundo, não é? Está voltado para nós. Diz Emmanuel, entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Sim, ela estava adulterando. Adulterando? Como se estivesse adulterando com ar, não é? Com o que ela estava adulterando? Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, né, como o adultério, uma chaga na sociedade, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Se faz sozinho, trouxeram só ela, onde estava ele?
A atitude do mestre, diz Emmanuel, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor, ou seja, um amor sem limites. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada. Seria injusto, não é? E deixando perceber o erro geral, que assim pensava, que só ela tinha errado, não é? Indagou dos que se achavam sem pecado. Foi a pergunta que Jesus fez depois, não é? Pergunta não, aquela afirmação que ele fez. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Sim, este vamos dizer assim, a sentença para o adultério é o apedrejamento, até hoje, em várias regiões do Oriente Médio. Né? Infelizmente, as mulheres adúlteras continuam sendo só elas as apedrejadas, até hoje, 2000 anos depois. Neste momento, Jesus pergunta não, de novo ali lá. Jesus diz àqueles que estavam ali que ok, vamos apedrejar sim. O que vai atirar a primeira pedra vai ser aquele que não tiver nenhum pecado, ou seja, a sua conta lá não tem erro nenhum, só acerto. O grande e espontâneo silêncio, imaginemos, né? Porque Jesus é de uma genialidade nas proposições que ele faz que nos desconcerta. E esse foi um silêncio bem desconcertante. Da onde que ele tirou isso? É brilhante, é brilhante. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ninguém ia tirar essa pedra. Por quê? Porque não há neste mundo ninguém que não erre. Porque senão não estaria nesse mundo. O único que veio sem erro, sem mácula para esse mundo foi o Mestre Jesus. E mesmo assim, não é o que fizemos com ele. E Emmanuel continua. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos que se retiraram envergonhados. Então ali naquela roda, ela no meio, eles estavam ladeando toda a sua volta. Então em volta dela, os homens pervertidos que ali estavam, porque pervertidos na medida que também são pessoas que erram, assim como ela também errava. Lembrando aqui daquela frase de Chico, dizendo que a única coisa que nos diferencia das pessoas que estão dentro das unidades carcerárias, das penitenciárias, é que nós sabemos os crimes que eles cometeram. Pela reencarnação, o esquecimento do passado faz com que aqueles que se mantenham fora das penitenciárias da crosta terrestre achem, às vezes, por ignorância, que são totalmente puros e inocentes. É realmente uma miopia espiritual, né? E Emmanuel diz, então os homens se retiraram envergonhados, né? Tipo assim, vamos, passa embora, porque essa conversa já está indo para um rumo que não me interessa. Emmanuel continua, o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, o yin e o yang, não é? No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, no caso do adultério, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar, ou seja, igual oportunidade de fazer o sexo da melhor forma. E é claro que quando Emmanuel aqui está falando homem e mulher, não interessa quem esteja traindo, se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem, não interessa, porque nós estamos falando do ato em si e não de quem o faz. Não é? Talvez aqui, a essa época, 70 anos atrás, não é?
era padrão, não é? Esses casais padrão. Hoje em dia, nós temos outros tipos de casais também, mas adultério vai abranger a todo tipo de relacionamento, independente, não é? De homem e mulher. Fato que, quando o que se diz do trabalho uno, é claro que trabalho santificante, se a gente for falar em termos de harmonização de almas, é claro que o sexo por sexo não vai trazer harmonização nenhuma de alma, né? Alma com alma, não vai trazer. Se nós falarmos especificamente do sexo que gera uma vida, nós sabemos que para gerar vida terá que ser um homem e uma mulher, né? Isso também é óbvio. Então, no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual oportunidade de santificar, ou seja, de usar o sexo de uma maneira positiva, numa relação de troca de afetividade autêntica e construtiva, né? Hoje a coisa está muito vazia, não é? Muito sexo por sexo, sexo amigo. Estão sozinhos, não estão fazendo nada, vão fazer sexo? Oi, que isso? Então, bom, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E nós vamos ver também, interessante nessa passagem, Jesus defender uma mulher numa sociedade totalmente machista. Então, Jesus defendia as mulheres. Ele não era como aqueles da sua época. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo já tinha uma visão muito mais cultural da sua época. Pensamento livre dessas amarras conceituais atrasadas de homem poderoso e mulher fica no segundo plano. Jesus jamais compactuou com esse tipo de pensamento. Não vamos esquecer que quando ele volta do túmulo, ele aparece primeiramente para Maria, né? Não Maria sua mãe, mas Maria de Magdala. É a primeira mulher, é a primeira pessoa para quem ele aparece, é para Maria, não é para um de seus companheiros. Então, Jesus é se a gente parar para pensar, né? Jesus é um árduo, não vou dizer defensor, porque ele defendia e defende todos os seres humanos, estejamos nós no corpo feminino ou masculino. Culturalmente, por tratar a mulher de forma igual, passou a ser um defensor feminino, porque a cultura muitas vezes defende o homem e prejudica a mulher. Então, quando ele trata os dois de forma igual, ele privilegia a mulher, porque não é assim que muitas vezes até na nossa sociedade é visto, não é? Então, quando se fala na defesa da mulher, não é que a mulher seja mais, mas ela precisa ser tratada igual, tirada de uma condição de inferioridade, quando muitas vezes aqui mesmo na página nos traz, não é? Houve traição. Quem é a adúltera? Não, peraí, mas seja quem for, não está sozinha. A mulher não provoca uma situação. As coisas são consensuais, não é? A não ser, claro, que haja um abuso, que seja alguém que não tenha autonomia para decidir por si. Aí já é outra coisa. E aí, né, tem um caso com uma jovenzinha, um homem feito, um caso com uma jovenzinha, ela foi, né, são tantas situações. Adultério, está adulterando com quem? Quem está adulterando com quem? De qualquer forma, não vamos esquecer que esse julgamento vai ficar com Deus. Quem vai realmente saber todos os agravantes e atenuantes de todos os casos que acontecem é Deus. E que nós realmente, como Jesus bem nos mostra aqui, em termos de julgamento e de fazermos justiça por nós mesmos, porque era isso que eles iam fazer, justiça por eles mesmos, é melhor que nos abstenhamos
é melhor que nos abstenhamos. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo. Ou seja, não existe uma mulher mal vista que não tenha criado esta visão negativa sobre si mesma com relacionamentos com outros homens ou com outras pessoas, não é? Mas ela que fica na berlinda, vamos chamar assim, não é? É que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Também ele estava lá, ausente, né? O adúltero não foi levado, somente a adúltera, que foi pega no ato adulterando. Interessante, né? Com quem? Com o ar. Ela estava adulterando com uma nuvem. Estranho, né? Essa questão é... Não vamos esquecer, não é? Que o adultério começa aqui, no pensamento. Muito bem. Vamos orar a Jesus agradecendo as bênçãos e as oportunidades. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta mensagem que nos lembra que devemos ser tardios no julgar, de preferência até não julgarmos, pois nos colocamos na posição de nós mesmos também o sermos. Abençoa-nos, Senhor, a vigilância, para que não estejamos expostos à nossa própria fraqueza. Abençoa-nos os esforços em observarmos as Tuas lições em nossas vidas. Abençoa Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa ainda, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa a nossa saúde. Abençoa, Jesus, a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles, aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento. Que as Tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Jesus amado, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.